Vamos fazer aqui agora a análise da luta do Austin Hubad, que vai enfrentar aí o Joey Solek. Vamos ouvir aqui a análise do nosso Capitão Carisma. Barbie, o Austin Hubad lutou tem pouco tempo, lutou em junho. Deixa eu ver o que dia, 20 de junho desse ano. Foi ele que colocou aí o Max Hoskov pra poder desistir da luta ali na volta, né, pro segundo round. Terceiro round. O que você vê aí, Barbie, do Austin Hubad? Deu pra você conhecer mais ou menos o atleta ali? O que você espera dele? Bom, ele é um cara muito na estrada do Ian Heinisch. Que beleza, ele é um trocador, só que o UFC coloca ele tanto contra grapplers e wrestlers que o que você vai ver de melhor do Hubad é a habilidade dele não só de se levantar, mas também de inibir os wrestlers. Então, tipo assim, ele é um trocador. Só que a luta que ele fez contra um trocador não é uma luta tão interessante quanto as que ele fez antes, sabe? Ele lutou contra Davi Ramos, que é medalhista de ouro do ADCC. Ele lutou contra Mark Madsen, que foi medalhista de prata, se eu não me engano, nas Olimpíadas de Wrestling. E ele lutou agora contra o Max Hoskov, que apesar de não ter a credencial desses outros dois, era um prospecto de muito valor, sendo treinado pelo incrível faixa preta Robert Drysdale, que tinha finalizado, acho que todas as 5 lutas que fez, sabe? E é interessante você ver como que o jogo dele vai se desenvolvendo para combater grapplers, porque ele é um bom trocador. Você vê ele colocando jabs no corpo, algo que é muito pouco utilizado. Ele coloca muito bem os jabs no corpo, coloca muito bem os jabs em cima, trabalha bons chutes baixos, trabalha bons chutes médios, tem ótimos chutes frontais, trabalha tudo com muita potência e ele tem um gás excelente. Então, mesmo lutas que ele estava sendo dominado aí, como, por exemplo, contra o Mark Madsen, ele termina o terceiro round muito bem. Ele, em geral, ganha o terceiro round, mesmo quando ele está sendo atropelado, sabe? E ele tem uma precisão muito boa, um volume de golpes muito bom, bate tudo com muita potência, apesar de não ter tantos nocautes assim. E o que está sendo muito interessante de ver é como que ele está adequando a base, a postura dele para lutar com grapplers. Então, você vê que ele vai lutar numa base mais abaixada, e algo que tem que ser dito aqui. Quando você vê os caras com essa base mais aberta e mais abaixada, essa base em si não é algo muito natural. Então, à medida que você vai cansando, você vai ficando cada vez mais ereto, suas pernas vão se juntando mais. Só que quanto mais você vai ficando ereto e alto, mais difícil é para você entrar em quedas. Então, para o Hubad, ele tem que fazer essa base para defender as quedas bem, e se ele consegue fazer o oponente cansar, ele também consegue dificultar essa entrada de quedas. Outras coisas que ele faz para inibir as entradas de quedas são trabalhar bons uppercuts, e ele gosta muito de fazer as combinações sempre terminando em joelhada. Beleza, ele às vezes acerta essa joelhada, só que o mais importante é que o adversário veja a ameaça do joelho o tempo todo, sabe? Isso aqui que é o diferencial para mim, que ele tá sempre trocando, pensando em inibir o adversário a entrar nas pernas dele. Se você entrar, eu posso acertar com o joelho. Talvez ele nunca acerte o joelho, mas o adversário dele já sabe. Eu não posso simplesmente entrar de qualquer jeito, senão eu posso tomar um golpe desses. E por isso que é muito interessante ver, porque como ele só foi colocado contra grapplers do mais alto nível praticamente no UFC, ele começou a desenvolver um estilo de trocação voltado para grapplers e vem funcionando muito bem. Ele ainda faz umas coisas muito legais, né? Essa coisa de trabalhar joelhadas frontais no corpo e na cabeça é algo que eu sempre gosto de ver, mas está sendo muito bom ver como que ele está se desenvolvendo. Quer dizer, a explosão que ele deu para se levantar debaixo do Max Hoskov, que ele simplesmente andou pela grade até dar uma volta completa, foi algo que eu só tinha visto feito dessa forma no videogame do UFC, e ele fez no nível mais alto do jogo, sabe? Do jogo, assim, do MMA. Então é um cara que vem me impressionando muito bem e que tem boas habilidades. Ele pode nunca chegar a ser um top da categoria, mas definitivamente ele tem um conjunto de habilidades particular muito interessante. Para não perder o costume aí, mais um grappler, né? Vai enfrentar aí o Joey Solek, atleta finalizador aí. Tá vindo de 2 vitórias no UFC, no caso 1 vitória no UFC, e isso finalizou também no Contender Series. Barbie, tem uma curiosidade aí, vou lhe perguntar aqui pra você tirar uma dúvida. O Solek tem uma vitória por 1 segundo no primeiro round. Chegou a dar uma olhadinha nisso? 1 segundo? Essa eu confesso que eu não sabia. Mas em geral o que acontece, tipo assim, deu 1 segundo e a luta acabou? 1 segundo do primeiro round,
uma interrupção geral, do árbitro. O que acontece nesse tipo de coisa... o que acontece nesse tipo de coisa é porque o árbitro desqualificou o outro por ter feito alguma coisa. Ou o cara desistiu, ou ele tirou as luvas, ou ele fez alguma coisa que desrespeitou as regras. Então o árbitro interrompeu. Aí fica com uma vitória aí a 1 segundo do primeiro round. Mas confesso que essa aí eu vou ter que pesquisar. Vai ficar pra próxima. O que você vê aí, Babi, do Solek? O que você acha dele aí? Se ele vai ser aí o grappler que vai parar aí o Austin Rubad, né? Eu acho que uma coisa precisa ser dita a princípio. Eu acho que o Solek tenha mais talento e ele tenha uma construção física melhor para o esporte do que o Rubard. Eu acho que ele tem muita força, eu acho que ele entra em quedas com muita velocidade, eu acho que ele queda muito bem e por cima ele consegue trabalhar na guarda do oponente sem ser muito ameaçado por finalizações, consegue trabalha um ground and pound com muita eficácia. Inclusive, ele prefere mais estabilizar a posição dele na guarda ou na meia guarda e trabalhar com ground and pound até o adversário conceder a passagem para posições mais favoráveis, tipo a montada ou as costas ou 100 quilos, do que tentar fazer isso por conta própria. Ele consegue passar a guarda se necessário, mas ele prefere fazer o oponente querer que ele passe a guarda só para conseguir mudar algo, porque ele não para de tomar socos. A luta que ele fez aí no UFC, a única luta, foi contra o Matt Wiman. E tipo assim, foi uma luta tão fácil pro Solek que eu tive a impressão que ele diminuiu o ritmo só porque tava fácil demais, sabe? Tipo assim, quer saber? Eu vou lutar essa luta tranquilo, porque não existem riscos aqui. E foi fato isso. Apesar dele estar quase tomando uma guilhotina toda vez que ele era quedado, ele estava sendo esperto e sempre jogando o corpo pro lado oposto da guilhotina para diminuir a pressão. Então, mesmo a única ameaça do Matt Wiman não estava ameaçando ele, sabe? Ele passou o caminhão no primeiro round, chegou a fazer um 10-8, claro. Eu vi gente falando que estava caminhando para 10-7, eu não concordo, mas foi um 10-8 bem claro. E no segundo e no terceiro ele simplesmente amarrou a partir da guarda, trabalhou alguns golpes, mas em geral ele estava fazendo um trabalho bem mais contido só para garantir os 3 pontos ali. Um wrestler extremamente eficaz, com um jogo de chão muito sólido, que domina as posições muito bem, mas querendo ou não, ele estava lutando contra o Matt Wiman, que já foi um top contender da categoria, só que resolveu voltar depois de 5 anos parado, não tenho certeza quanto tempo parado, e não mostrou boa forma, não mostrou atletismo algum, não mostrou capacidade de parar quedas, não mostrou capacidade de reação, e era uma vitória extremamente previsível, sabe? O Joe Solek é um cara extremamente talentoso aí para a categoria, mas não acho que tenha sido uma luta que a gente viu muito dele. E da luta em si, Babi, como é que você enxerga que vai discorrer aí? Quem vai conseguir neutralizar quem aí? E para quem vai ser palpite? Pois essa é aquela luta clássica do wrestler contra o striker, e o que eu acho muito interessante é porque se você for olhar o cartel do Hubbard, você não fica muito impressionado. Ele tem 4 lutas, sendo 2 vitórias e 2 derrotas. Ele perdeu para os caras de mais nome que ele enfrentou, o Mark Madsen e o Davi Ramos. Só que aí é o que eu falo, você tem que assistir às lutas para entender que ele estava fazendo um trabalho muito bom contra grapplers de nível mundial, sabe? E aí ele pegou o Hovskov, que é um grappler excelente, passou o caminhão nele. Então, apesar da tendência ser que ele sofra problemas aí com o Solek também, eu acho que ele já vem se preparando para grapplers tão bons há tanto tempo que não tem como não imaginar que o estilo de jogo dele não mudou para se prevenir contra o jogo de adversários assim. Não tem como não imaginar que ele já não esteja mais preparado para esse tipo de oponente, sabe? Então, já vou mandar aqui o meu palpite. Eu vou contra as casas de aposta nesse caso. Eu vou apostar no Austin Hubbard, porque eu vi muito dele, eu vi muito dessa questão dele prevenir as quedas, do controle de distância dele, do volume e do gás, para achar que se você não for realmente um wrestler e um grappler do mais alto calibre,
você não vai ter vida fácil com ele. Até mesmo um wrestler do mais alto calibre contra o Mark Madsen quase perdeu a luta ali, era só uma questão do Hubbard ter colocado mais volume, porque depois do primeiro round ele já estava defendendo todas as quedas, sabe? Então eu acho que o Solek tem mais gás, ele tem mais pujança do que a maior parte dos adversários do Hubbard, ele tem capacidade de dominar essa luta no chão, mas eu acho que o Hubbard está se levantando muito bem, está com uma explosão muito boa, está evitando ser controlado, e tipo assim, se você evitou ser controlado e finalizado por um cara como o Davi Ramos, eu acho muito difícil não apostar que você não consiga fazer o mesmo contra um oponente como o Joe Solek, que beleza, é um ótimo oponente, só que ele não é um grappler melhor do que o Davi Ramos, nem pro adaptado, nem pro não adaptado, sabe? Então, eu acho que o Hubbard vai passar por uns problemas, ele vai tomar umas quedas, mas eu acho que a tendência é que essas quedas sejam cada vez mais pontuais, ele consiga se levantar, consiga trabalhar o kickboxing dele melhor e acabe vencendo essa luta na decisão do juiz. Esse aí é o meu palpite. Dado toda essa análise aí, eu fico pensando, né? O que o Barbie pode oferecer a mais ainda de consultoria de apostas, né? Então, tem mais coisa, né, Barbie? Então, para conferir, tá na descrição aqui o link do WhatsApp do Bark. Dê uma conferida. Barbie tá oferecendo um material muito bacana. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. E lembrando, na descrição também tem link Telegram, link de WhatsApp, Twitter, Facebook. Por favor, se inscreva em tudo lá e ajuda a fortalecer e fazer crescer cada vez mais a família do Round Extra. E até a nossa próxima análise.